gente, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre história, sobre memória, sobre desenvolvimento econômico. Essa é a segunda edição do projeto Rodas de Memórias, onde a gente vai estar trazendo alguns personagens dessa história para colaborarem conosco, contando um pouquinho o que sabem. Damásio, você pode vir para cá para frente, tá? As pessoas que estão aí atrás podem vir aqui para frente, tá? Então, vamos lá, vamos convidar o professor Simvaldo, por favor, para compor aqui a roda. Simvaldo Nascimento, historiador e professor. Nós vamos convidar o Odir Ramos, que é nosso jornalista, teatrólogo, dramaturgo e escritor também, para compor a nossa roda. Nós vamos convidar o André Luiz Mansur, que é jornalista e escritor. Memorialista, Israel moderno, né? Por favor, para compor a mesa. E nosso querido Renato Reis, também para compor a mesa roda. Deixa eu pegar aqui no meio. Bom, vou falar, na verdade, o ano passado a gente fez o primeiro encontro, que foi também uma roda, a gente falou das histórias, né? O Ija estava aqui, né? Ija Toledo, que é escritor, professor. E esse ano vai ser muito diferente, só que tem um perfil um pouquinho diferenciado no sentido que alguns escritores, historiadores, também são jornalistas, né? No caso do Odir, Renato, e do... Não, você é jornalista. No caso do Odir, Renato, e eu também considero o professor Simvaldo jornalista. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa história, né? De como é que é trabalhar a história através de jornais locais. Porque eu acredito que os jornais da região hoje sejam um contraponto, aí de novo, né? Um contraponto para a gente trabalhar essa questão de memória. Porque a gente não tem o acesso da mídia massiva para divulgar a nossa história. Muitas vezes a gente não tem esse acesso, né? Não dão essa oportunidade de dar visibilidade à história dos bairros. E a gente tem só aquela história que fica ali no eixo Zona Sul e Centro. Então, eu acho que é importante a gente estar com essas pessoas aqui, porque são elas que constroem, como vocês, a história do nosso bairro, né? Nosso território. E aí eu vou falar de Campo Grande, porque a gente está na semana de Campo Grande, mas a gente está contextualizando isso para o Rio de Janeiro, principalmente para os bairros da Zona Oeste, né? Então, a gente aqui tem pessoas que interagem com esses outros bairros da Zona Oeste do Rio. Eu vou começar pelo Odir, que eu assim, sou fascinada pelo trabalho dele. Ele tem um trabalho que tem uma crítica, além de uma crítica social, ele tem um olhar profundo para as questões locais. Então, assim, a questão social e histórica estão sempre juntas no trabalho do Odir. Então, eu queria que ele falasse um pouquinho da questão... Primeiro, o porquê Barafaceira, é interessante que você fale, analise de uma forma geral. Oi, Silvio! Gente, vem que bom! Eu tinha mandado um recado para você. Aqui, professor, chega para cá. Essa cadeira seria legal aqui, ó, desse outro lado. Coloca aqui. Silvinho, aqui, ó. Eu estava falando aqui da questão histórica, a questão ligada à mídia, e aí eu perguntei para o Odir o que te inspirou a escrever sobre o cotidiano, né, da região, o seu olhar sobre essa região. Fala um pouquinho dos seus trabalhos e a questão do Melhoral como personagem, né, que eu acho interessante. Boa noite. Bom, eu entendo que se consigo escrever alguma coisa e que isso sirva como registro do que eu consiga testemunhar.
nós moramos numa região que sofreu transformação muito profunda, no seu modo de ser, no seu modo de viver, na sua população. Eu me sinto quase que obrigado, com a obrigação de registrar. Acho que não faço isso com muita competência. Eu faço quase como uma obrigação mesmo. Registrar o meu testemunho de forma escrita em relação à nossa região. E peguei em determinado momento a figura do Melhoral, porque eu entendo que ele personificava um modo de ser do bairro, uma certa pureza, uma certa uma malícia muito ingênua, digamos assim. Eu entendia que o Melhoral ele simbolizava bastante uma época, mais do que talvez algumas pessoas com mandato, com poder, mas ele não, na simplicidade, ele era o Campo Grande simples que nós conhecemos. Não sei se eu consegui levar para o papel esse meu sentimento, mas é o melhor que eu pude fazer. Então, o Odi também trabalhou como diretor de teatro Arthur Azevedo, teve uma experiência bacana na época da TV comunitária, que a gente participou, é interessante falar disso. Mas eu queria pegar aqui o eixo da importância dos veículos de comunicação regionais para a memória dos bairros, né? E aí eu vou falar um pouquinho com o André Mansur sobre essa questão. Né? Ele participou de alguns momentos, né, em alguns veículos impressos, assim como o Silvio, o Renato participam. Fala um pouquinho da sua experiência, de como você via de dentro, né, do processo, a questão da abordagem sobre a memória, sobre a história do bairro. E boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Silvia, da Livraria Leitura também. Bom, eu fiz pouca coisa aqui em relação a jornais de bairro, porque eu me formei em jornalismo em 94 e logo depois eu fui trabalhar na TVE, depois passei por alguns jornais, Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil, o Globo, mas eu tinha uma vontade muito grande de escrever sobre o bairro. E naquela época a gente ainda tinha uma quantidade razoável de jornais de bairro aqui. Eu lembro que eu fui me apresentar no jornal Patropi, que era muito conhecido aqui. Ficava ali na esquina da Aurélio Figueiredo, com a Cabo Sul, ali na esquina do Pecado. E eu gostei muito da redação, era uma redação com um laboratório de fotografia, tinha toda uma estrutura bacana ali. Eu me apresentei ao Roberto Pereira da Silva, que era o editor, fiz uma matéria sobre a sujeira na rodoviária de Campo Grande, que naquela época a rodoviária era suja ainda, né, igual hoje, que era aquele brinco, né? E logo depois eu fiz também uma matéria para um jornal pequeno chamado Notícia de Campo Grande. E eu fui cobrir a eleição da Miss Campo Grande no Campo Grande Atlético Clube. Mas logo depois eu fui fazer esse estágio na TVE e passei a trabalhar mais no centro da cidade. Mas recentemente, quando eu comecei a pesquisar os meus livros sobre a história da Zona Oeste, eu pude perceber como esses jornais comunitários, jornais de bairro, são importantes como um acervo memorialístico. Eu peguei, inclusive, uma edição do Patropi, que é muito conhecida, falando do aniversário de Campo Grande na década de 70, e que tem um material imenso assim, sobre a história da região. E hoje tem a hemeroteca digital, a gente pega muito material na Biblioteca Nacional sobre a Zona Oeste, e jornais assim como Correio da Manhã, jornais aqui, o Isla mesmo, eles têm achado muita coisa sobre paciência, né, sobre a Mata da Paciência. E os jornais locais, a gente tem um acervo, né? O Silvio mesmo tem um acervo muito bom dos jornais daqui da região, e a gente, quando começa a folhear esses jornais, a gente realmente percebe como eles são importantes como fonte de memória. Né? Na época, você vê inclusive até pelos anúncios dos jornais, né? A evolução econômica, a mudança, isso que o Diego falou, que é um outro Campo Grande que existia, né? Quando a gente pega um jornal como o Patropi, ou o Jornal de Campo Grande, Ponto de Vista, a gente vê como a região mudou. Então, nessa abordagem, assim, como historiador,
é a coisa do jornalismo e da história realmente se articulando de uma forma muito harmônica. Então, vou fazer até um link aqui com a questão do registro das instituições, institutos que trabalham paralelamente com a questão cultural. O MCC, que está fazendo agora 50 anos, esse ano, a Marli e a Georgina, que representam o MCC. E o professor Simvaldo, tanto o Silvio, também tem a questão do registro, né? E tem uma pessoa também que é importante, que é o Damásio, que a gente acaba construindo uma rede de pessoas que são tão apaixonadas por seus bairros, por seus territórios, que eles começam a construir um acervo dentro da casa deles, né? Então, é o caso do professor Simvaldo, o Silvio, o Damásio, acredito que o do Odir também, e o André também. Mas, assim, essas pessoas, como o Silvio e o Odir, contribuíram com a questão também da mídia televisiva na região, que foi um momento muito interessante para a gente. Eu queria que o Silvio falasse um pouquinho, depois passa essa bola para o Odir também, que eu acho que seria importante falar da questão da preservação da memória nesse sentido. Boa noite a todos primeiramente também, né? Agradecendo o convite da minha querida Silvinha Fernandes e também a Livraria Leitura, né? Que eu jamais estive, primeira vez que eu piso no Parque Shopping, por incrível que pareça, mas estou maravilhado, quase me perdi. Então, o que acontece? Primeiro, colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? O Odir já para lá de decano dentro da imprensa na Zona Oeste, e está muito acima do meu patamar, né? Então eu aprendi com ele, né? Aprendi muito com o Odir. E aqui temos então o professor Simvaldo também, que tem uma estatura que eu considero acima, e aqui tem pessoas, nós somos os médios. Né? Então, estamos aí. A questão é que quando eu comecei, no final da década de 70, meados da década de 70, no jornal Fluminense, ali na rua do Rodampes, uma das sucursais. Depois o Odir comandou uma outra sucursal, né, por volta de 1986, 87. De lá para cá, como o Odir bem exemplificou, as mudanças foram drásticas, foram velozes e drásticas. E estão fazendo esse meio de campo com o que o André falou, com o que o Odir falou, em relação à questão do papel da imprensa regional, como nós chamamos de jornais de bairro, nesse link com a história da região, dos bairros da Zona Oeste, eu penso que dá para acrescentar, pelo menos no meu âmbito de visão, ele comporta mais uma linha, que é a linha política, ou a linha geopolítica. Eu acho que essa que é decisiva se a gente quer algum tipo de evolução positiva aqui para essa parte do Rio de Janeiro, né? E aí, como se trata de rodas de memórias, né? As minhas lembranças se remontam a esse período do jornal Fluminense, quando comecei, né? Não trabalhava ainda, eu era controlador de voo, controlador de tráfego aéreo da aeronáutica, né? E então, a minha índole sempre me levou para esse lado. O meu pai, quando era criança, disse que queria que eu fosse um jornalista, mas na verdade ele não fez muita força para isso. Eu acabei virando um militar, né, numa época um pouco inóspita, hostil para isso, mas peguei um trabalho na área de comunicação, que foi o controle de tráfego aéreo. E nas minhas folgas eu só me via enfiado na redação de jornal, dos bares onde havia jornalistas, e assim eu fui me tornando jornalista também, né? Inclusive uma pessoa aqui na região que merece ser recordada, o Aquiles Rodrigues da Costa, nosso grande Aquiles, né, era semelhante a mim também, era controlador de voo da aeronáutica. E o Antônio Perrota, outro prócer da imprensa local, também foi do Ministério da Aeronáutica. Então, o que acontece? Meu posicionamento nessas memórias, né,
de ver tudo mudar tão rapidamente. Sobre aqui nesse shopping, por exemplo, há pouquíssimo tempo eu vi aqui umas boiadas pastando aqui e tal, bucolicamente, essa coisa é enorme. Então a gente, nessa coisa do território, né, da geopolítica, a imprensa, né, a história, a imprensa é esse repositório que o André colocou, e o link geopolítico dos territórios, dos territórios que a Silvia fala. Então eu penso que o meu ângulo de visão é exatamente esse. Deixa eu só te interromper. O que a gente vai fazer, na verdade, assim, é um bate-papo. Então, é o ping-pong, né? Falar um pouquinho da questão, depois a gente vai falar um pouquinho da TV comunitária e tal, mas eu acho que o professor Silvaldo aqui poderia dar uma contribuição na questão da mobilização comunitária para se preservar. Santa Cruz realmente está acima de tudo nesse sentido, né? De você se envolver, de envolver a comunidade para que se faça um núcleo de memória, e esse núcleo se tornou depois uma outra instituição, inclusive. Eu queria que você registrasse, falasse dessa importância para a gente aqui. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e registrar a presença aqui de tanta gente querida. Estou vendo agora a Rita, né? A Rita Divina, muita gente não se fala aí, a semana passada, né? O Di, Renato, Silvia, André e meu amigo Silvio aqui, que foi solicitado a falar sobre a TV comunitária, e eu estou em dívida com ele, com umas fotos, porque vocês viram que eu saí aqui para fazer os registros, né, de fotos. É uma mania. E quando nós começamos com o trabalho da TV comunitária, eu também fiz muitas fotos. Só que, recentemente, eu tive que sair um pouco. Essas fotos, eu acho que se perderam, mas eu ainda vou procurar, pode deixar que eu fico te devendo isso aí. Bom, com relação à questão da memória, eu devo muito a Campo Grande, na criação do próprio NOP. Porque o NOP, no início, a Genalzi foi mais ou menos seguindo depois, o NOP, quando nós fundamos o NOP, quando nós idealizamos o NOP, quando eu falo nós, eu falo, me perdoe aqui, Silvaldo mesmo, porque o NOP começou na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. E nós não tínhamos um jornal. Nós fazemos um boletim impresso no bibliógrafo. Eu fazia isso manualmente. E naquela época nós tínhamos vários jornais aqui em Campo Grande. O Roberto Pereira, por exemplo, ele abriu as portas do Patropi. Se vocês tiverem o Patropi, as primeiras edições do Patropi, vocês vão ver 1983. Por exemplo, a primeira publicação da história de Santa Cruz para crianças, que foi um trabalho que nós fizemos no NOP, foi publicado no Patropi. O Patropi, o Roberto Pereira publicou na íntegra a história de Santa Cruz. O Aquiles, por exemplo, o Aquiles era um colaborador nosso. Então nós tivemos muito espaço na imprensa local para a divulgação do NOP. Então, essa ligação histórica e ligação com a imprensa, com a mídia, foi muito profícua. O NOP só saiu na primeira edição impressa em 1984, um ano depois da fundação. Nós fazíamos, então, um boletim impresso, bibliografado, fizemos até o número 6, né? Aí o número 7, a partir do número 7 em diante, que chamava-se NOP, agora estamos assim, NOP 7, passou a ser impresso, NOP 8. Então essa ligação é uma ligação muito profícua, né? Muito estreita. E nós tínhamos aqui, em Campo Grande, parceiros, tivemos sempre parceiros, por exemplo, o Dr. Elto Veloso. Dr. Elto, quando eu ia lá, Dr. Elto é uma pessoa ocupadíssima, mas quando eu ia lá no Colégio Belisário de Santos, ele me recebia lá no gabinete, nós ficávamos horas conversando. E o Dr. Elton me falava, inclusive, da imprensa
Ele me falava de um jornal que eu nunca consegui nenhum exemplar, chamado Autonomista, que foi um partido político criado aqui no Rio de Janeiro, né, para defender uma posição política, né? O professor Moacirzinho também me colocou à disposição as primeiras edições da RIC. Eu estava até comentando agora sobre a revista do Instituto Campo Grandense de Cultura. O Aquiles, por exemplo, ele sempre me colocava essas edições. E a Biblioteca de Campo Grande, na época, não sei nem onde que está a biblioteca agora, mas quando ela estava na administração regional, onde está lá, eu pesquisava, tinha uma bibliotecária, muito amiga nossa, e ela fazia questão de colocar todos os jornais e colecionar esses jornais. Seria muito bom que esses jornais ainda estivessem lá, né? Que eram jornais da região. Então essa é uma ligação muito legal do distrito, a gente pode falar mais depois. E a questão da comunidade, ela surgiu a partir exatamente da imprensa. Por quê? Porque nós começamos a fazer o seguinte: nós publicávamos as nossas reportagens e fazemos questão de fazer o link com a comunidade. Por exemplo, nós fazemos uma matéria sobre a questão do futebol, né? Os clubes antigos de Santa Cruz, Guanabara, Oriente, né? Aqueles clubes antigos, ou então as sociedades carnavalescas. Então, nós distribuímos esses jornais e nós conseguimos que as famílias fizessem as doações. Nós hoje, eu estou afastado do nó, mas o nó que tem de nosista aqui, ele pode testemunhar sobre isso, tem um acervo fabuloso de fotos, de imagens que foram doadas pelas famílias, porque as famílias confiavam. E depois nós fazíamos aquela publicação nos jornais, elas viam aquelas fotos nos jornais e outras famílias queriam também se ver. Então foi aquela troca, foi uma relação comunitária muito legal, Silvia. Isso que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, em Campo Grande, a gente não tem um espaço que a gente fale assim: olha, a gente vai doar, por exemplo, eu vou doar minhas fotos para esse núcleo, para esse espaço. A gente não tem um espaço físico ainda, né? Fica uma coisa muito assim. Então, é algo a se pensar, né, sobre isso. Eu tinha pensado a gente falar aqui também sobre algumas experiências, personagens que a gente conviveu de alguma forma. Por exemplo, eu posso lembrar aqui Manuel Camargo, que foi um presidente da Associação Comercial de Campo Grande, que adorava livros e adorava ler. Então, ele começou a fazer todo um acervo de livros que foram doados, esses livros, né? Eu posso citar aqui, na questão de memória e de resgate também, o próprio Valdir Onofre também, né? E fazendo esse link com alguns personagens, eu queria que o Renato, como ele trabalha nesse desafio constante de fazer um jornal diário, né, em Itaguaí, e em Campo Grande também faz o jornal, mas não é diário. Mas assim, fazer jornal diário é um desafio, né? Então vamos falar um pouquinho dessa questão e lembrar alguns personagens, o próprio professor Cid Pimenta, alguns personagens. Queria que você me ajudasse a lembrar. Boa noite a todos. Eu gostaria de me irmanar aqui com aqueles que cumprimentaram a Livraria Leitura por essa iniciativa, porque eu sou muito fã de uma cantora cabo-verdiana chamada Cesária Évora, que já não está entre nós, que começou a fazer sucesso já com uma certa idade, com mais de 40 anos. E ela foi eleita pelos seus conterrâneos como uma heroína nacional. Por quê? Porque apesar de todo o sucesso que fez, a carreira que a levou de Cabo Verde para a Europa, ela nunca deixou de valorizar as coisas da terra. E eu acho que uma iniciativa como essa, pela qual você está de parabéns, que foi abraçada pela Livraria Leitura, é importante porque isso que se faz aqui é história. Esse documento que está sendo registrado ali, por certo, daqui a alguns anos, será referência para aqueles que querem conhecer um pouco da realidade desse momento que a gente está vivendo.
Então, agora falando do meu trabalho como jornalista, eu trabalho há 25 anos no jornal Amarelinho. Tanto quanto o André, assim que me formei, eu fiz questão de trabalhar no jornal na Zona Oeste. Sempre tive essa vontade. E virei para o jornal e falei, eu gostaria de oferecer meu serviço gratuitamente para o senhor durante um período. Eu posso fazer um estágio aqui? Esse estágio começou nesse longínquo 1900 e lá vai fumaça, e é onde estou até hoje. E o nosso saudoso Gilberto Freitas me deu essa oportunidade. E no jornal atual, completo agora 13 anos em janeiro, que é o jornal diário que circula em Itaguaí, Seropédica e Guaratiba. Esse trabalho nos oportuniza conhecer muita gente, né? E você, falando dos personagens aí, citou para mim algumas das figuras que foram citadas aqui, da maior importância para a cultura, para a economia e para o orgulho da nossa região. Professor Alcir Pimenta, professor Moacir Bastos, o professor Elton Alva Veloso de Castro, enfim, são figuras que deixaram um legado da maior importância. Figuras que a gente tem que sempre citar, porque são sempre nortes poderosos, firmes e edificantes para essas gerações que estão vindo agora e que estão aqui, porque nós precisamos de grandes exemplos, de pessoas que devotam a sua vida, o seu trabalho ao engrandecimento da região onde vivem. E essas foram pessoas que tiveram esse importante papel aqui na nossa região. Então, as pessoas até me têm cobrado muito, porque você está ausente de Campo Grande, não aparece mais e tal, porque o trabalho no Jornal Diário, como você falou, prende a gente muito, né? Porque além do compromisso de você trazer o noticiário dia a dia e tal, a presença e a função que eu exerço, que hoje sou editor do jornal atual, ela te impõe algumas responsabilidades e te obriga a alguns compromissos dos quais você não pode abrir mão. Então, em função disso, às vezes eu me ausento muito aqui da região e as pessoas me cobram muito, mas eu continuo presente com o maior prazer no Jornal Amarelinho, que é o jornal quinzenal, que eu me arrisco a dizer o jornal mais antigo em circulação aqui na região, e pretendo ficar durante muito tempo lá. Mas a gente não pode deixar também de citar alguns personagens que marcaram o jornalismo na zona, cada um à sua maneira. Eu não posso me esquecer do Reizinho, né, Givaldo? Reizinho tinha um belíssimo trabalho, Gazeta de Códigos, exatamente. O Reizinho era um militante do jornalismo. Não era um jornalista formado, não era um intelectual, mas era um verdadeiro operário da informação. E o trabalho que ele desenvolveu era um trabalho fenomenal. E a gente também deve muito, e aí o Silvio tem esse papel de nos trazer essa experiência, porque foi uma experiência exitosa e corajosa da TV comunitária, da qual nós tivemos a chance de dar uma modesta colaboração, mas foi um sopro que a Zona Oeste ganhou de ânimo, de entusiasmo, que infelizmente não pôde ir à frente, mas que foi uma experiência também muito boa. E esse é o nosso trabalho, assim que a gente vai ajudando a construir a nossa história. Obrigada, Renato. Vamos falar um pouquinho com o Odir, nessa trajetória, né, cultural, social, jornalística. Claro, a gente vai lembrar algumas coisas relacionadas à TV comunitária, sim, mas eu queria também, assim, o Odir me contava umas histórias de formação de plateia, por exemplo, no Teatro Arthur Azevedo, que eu achei muito interessante, que na época que companhias vinham para cá, da Fernanda Montenegro. Então, assim, do papel cultural que Campo Grande teve e tem, né? Eu acho que o Odir pode falar um pouquinho, pode contribuir com essa participação dele nesse sentido, e muito. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, desse público, dessa formação de plateia, como é que era a divulgação, né? Que hoje é tão diferente, né? Se era mesmo diferente. Havia um hábito no meio teatral, isso já não existe mais, as grandes companhias
fazer o que se chamava como off-broadway. Eles vinham para a periferia para, digamos assim, esquentar o espetáculo, para afinar o espetáculo, antes de estrear no grande centro. Esse era um hábito que surgiu muito aqui no Rio de Janeiro, a partir de Campo Grande. As grandes companhias do Rio e de São Paulo, em geral, ensaiavam, o teatro estava sempre disponível durante a semana, ensaiavam, faziam o espetáculo, 1, 2 semanas, depois ia para o grande centro, porque lá tem a crítica, tem supostamente mais gente. Com isso, o Teatro Arthur Azevedo, durante um bom período, talvez uns 15, 20 anos, era o teatro da Funterge, hoje Funarge, que tinha o maior número de espetáculos, mais do que qualquer outro teatro do Rio de Janeiro. Era como se fosse uma usina, trabalhava, tinha música, dança, teatro, vinha companhia de São Paulo, companhia do Rio de Janeiro, daqui do centro do Rio de Janeiro. Algumas vezes eu viajava, me lembro que nós trouxemos o Macunaíma, foi um sucesso no Brasil, e depois viajou para a Europa, e um espetáculo que no Rio de Janeiro primeiro fez aqui. A Fernanda Montenegro teve um espetáculo dela que foi proibido, se não me engano, no Canadá. O país vivia um período muito ruim, a ditadura impedia que o teatro se manifestasse, as artes se manifestassem livremente. E a Fernanda Montenegro, o marido dela, já falecido, Fernando Torres, eles montaram um espetáculo do Rui Guerra, no Canadá. Como era uma companhia de teatro que incomodava muito o sistema vigente, incomodava muito. Porque quem é que a Fernanda, como um mito do teatro, ela usava a sua força para manifestar a sua arte, independentemente do que a censura achasse que devesse ou não. Bom, um período então resolveram montar o Calabar, que era um liberal contra a ditadura. O sistema da época deixou uma forma perversa que a companhia tivesse todos os gastos com produção. Na semana da estreia, que seria no Teatro João Caetano, o espetáculo foi proibido. Isso foi feito de propósito, claro, que é para falir a companhia, para ela ficar endividada e não poder mais exercer o seu ofício. O que eles resolveram? Foi montar um vaudeville francês, um espetáculo chamado O Amante de Madame Vidal, para poder arrecadar fundos para pagar dívida de banco, pagar o salário dos atores do Calabar, que não estreou. E o Amante de Madame Vidal fez temporada primeiro em Campo Grande. E eu ouvi ela dizendo isso. Quando ela disse que o Arthur Azevedo ajudou a companhia a não afundar. Outro depoimento muito importante também, que isso mais de uma vez nós ouvimos, é a Dercy Gonçalves. A Dercy estreava aqui, fazia escapava aqui, e ela dizia: eu não consigo fazer na Zona Sul, não consigo fazer no grande centro intelectualizado, porque as pessoas torcem o nariz para mim. Eu acho que eu faço uma arte muito popular. Campo Grande defende o meu supermercado. Estou contando isso não com mérito meu, apenas que um momento político, sociopolítico, permitiu que a nossa região
pudesse dar esse apoio às artes. Eu estou falando de citei 2 companhias, mas foram inúmeras. Com isso, o que eu quero dizer é que nós tínhamos e temos um grande potencial que muitas vezes é desconhecido. Nisso eu acho que um órgão de imprensa, seja através de jornal impresso ou a nossa tentativa de fazer a TV comunitária, era para que a própria região se conhecesse seu potencial. A partir daí nós construímos aqui uma sociedade melhor. Acho que cada um de nós, até mesmo pela presença de todos aqui, acho que é o testemunho disso. É o amor e a importância que tem o bairro para cada um de nós. A nossa pátria começa da nossa família, começa na nossa calçada do nosso bairro. Então, o depoimento que eu gostaria de fazer e fez a Silvia e os organizadores aqui desse evento, e eu fico muito agradecido. Obrigado. Obrigada, Odir. Assim, a gente poderia ficar umas horas aqui, longas, né, horas, porque, inclusive, tem pessoas maravilhosas na plateia também que poderiam estar aqui perfeitamente, né? Vamos citar a Malu, o Elcio, a Rita, o Américo, a Angélica, a Júlia, a Sônia, as Sônias. Então, são várias pessoas maravilhosas aqui. A Fátima, o professor José Zaide, que acabou de chegar. Então, assim, são muitas pessoas importantes para a gente, né? E, assim, nossa contribuição, quando resolvemos fazer esse projeto, é que a gente tenha pelo menos um dia no ano, para se encontrar, para falar. E desse dia em diante, a gente possa se conectar de outras formas, né? Então, assim, a ideia é essa, não fica por aqui. O trabalho da Semana de Campo Grande é um trabalho coletivo, né? Assim, tem grupos que já fazem o aniversário de Campo Grande, como o ECAM, tem grupos que se organizam de várias formas, né? Tem o Ateliê Arte que faz um trabalho com o ICC, Instituto Campo Grande de Cultura, tem o Coletivo Ideias, tem outras pessoas que trabalham essas questões. Eu gostaria de ver o ano que vem várias outras iniciativas vindo de vocês, por exemplo, né? Vindo de vocês, todos que pudessem fazer de alguma forma algo, né? Eu, por exemplo, a minha contribuição seria essa, mas outras pessoas que fizessem outros projetos, né? E não esperassem pela prefeitura, por apoio financeiro, por nada, fizessem, realizassem. Depois as coisas vão sendo construídas, né? Mas, assim, eu acho que essa é uma forma... Esse tipo de atitude é uma forma de a gente consolidar o nosso bairro, né? De valorizar o nosso bairro e as pessoas que estão nele, né? Agradecer, claro, a presença do Odir, Renato, André, Silvio, Simvaldo, professor. Eu queria chamar a Ana. Ana, por favor, chega aqui. Isso, é você mesmo. Eu queria agradecer o Eli Oliveira, que está aqui com a gente. Ele, o ano passado também. A Dani. Gente, sabe essas laranjinhas lindas? Foi a Dani. A Daniela. Júlia Daniela. Ela é da saúde, viu? Tá aqui com a gente, junto misturar. Eu queria agradecer a presença do ICC. Eu queria agradecer a Sônia de Oliveira, minha mãe. E também a do Laines, a minha tia que está aí, ó, Ilma de Oliveira, porque elas me ajudaram também hoje, muito. Vocês todos pela presença, foi muito bom. E só um instantinho que eu quero fazer uma homenagem aqui, eu acho que vocês vão ser testemunhas da história. Sim, eu já falei do Francisco, nosso fotógrafo querido, do Elcio também, estão fotografando. Só um instantinho, fica aqui, gente. Na verdade, pertence a uma pessoa aqui, que é
o Odi, por favor, Odi. Ele foi restaurado, ele tem um simbolismo todo especial. Eu queria que você abrisse e falasse um pouquinho da gente, da sensação. É porque tem todo um simbolismo. É uma coisa muito afetiva, assim, né? Para ele. E tem todo um. Peraí, calma aí, me ajuda aqui. Vou conseguir, vou tentar expressar o que eu estou sentindo. Se eu chorar no meio, você me releva, por favor. Na década de 80, talvez, estiveram em Campo Grande, Rafael de Carvalho, o Jorge Ramos, que é o autor desse. O Jorge Ramos era, na época, até há algum tempo, a voz mais famosa do Brasil, ou na chamada de filme, era o Jorge que fazia, a tal ponto que a Disney, quando resolveu comemorar o sucesso do Rei Leão, ele era o dublador do Rei Leão, ele foi convidado para ir aos Estados Unidos para receber uma homenagem. O Jorge Ramos, nessa época, esteve em Campo Grande, com o Rafael, com a Mary, o Wilson André, que é um amigo nosso aqui de Campo Grande, e eu tinha um texto de teatro na gaveta. Até então, nenhum texto meu tinha sido montado. E o Jorge Ramos pediu para ler, que é esse Araponga, e montaram, fizeram uma temporada muito boa. A partir daí, eu me atrevi a escrever mais para o teatro. De maneira, esse quadro, esse é um pôster da peça que tinha passado para a Silvia, acho que lá em Miguel Pereira, né? E agora estamos desenvolvendo o quadro restaurado, na beleza, para ocupar um lugar de honrar em casa. Afinal de contas, o Jorge, que nessa altura deve estar lá em cima rindo a peça aqui do meu embaraço, o Jorge era um enorme gozador, ele com certeza deve estar gostando muito. Muito obrigado. Muito merecido. Vamos agora cantar os parabéns? Vamos? Antes do parabéns, é preciso citar, que não sei se todos reparam, que abaixo do quadro está escrito Brasas, o curso de inglês. Isso é muito importante que os comerciantes entendam, porque vocês ficam também na memória. Não existe lugar nenhum do mundo que se faça arte sem o apoio. Entendeu? É preciso ter dinheiro. A gente não tem que esperar só de político, né? Os comerciantes é uma responsabilidade social, porque a arte resgata pessoas. E é muito importante saber que junto com a arte vem lá o nome do patrocinador. Isso é para sempre. Outra informação. Rapidíssimo. Eu gostaria de, antes do parabéns, já damos os parabéns a Campo Grande, mas lembrando também que esse aniversário de hoje de Campo Grande é um marco de colonização do nosso bairro, né? Uma data eletiva para comemorar o marco inicial dessa colonização. Mas temos uma outra data que acontecerá em 2018, que é um jubileu de ouro, né? 50 anos da elevação de Campo Grande à condição de cidade honorária, né?
projeto de lei de 1627, de 14 de junho de 68, 1968, que levou no então Estado da Guanabara, Campo Grande, a essa condição de uma honra muito grande, né? Eu acho que o ano que vem nós devemos estar atentos para fazer essa comemoração no mês de junho. Então eu teria que fazer aqui esse lembrete para não passar em branco. Então você ok? a gente vai aguardar seu convite. Nós vamos aguardar o convite, porque Silvio vai organizar o evento. Obrigada, Silvio. Silvano, André, Renato e Odir. Muito obrigada a todos, tá? Vamos lá pro bolo, vamos dar parabéns. Viva Campo Grande!